Olá, seres! Eu sou a professora Natanaele Dias e na aula de hoje nós falaremos brevemente sobre saúde e bem-estar do adolescente. Primeiramente, é importante salientar algumas leis e estatutos vigentes no Brasil para cunho de conhecimento mesmo e que é de muito interesse para vocês. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele foi sancionado em 13 de julho de 1990 e é o principal instrumento normativo do Brasil sobre os direitos da criança e do adolescente. Esse estatuto garante a proteção integral na qual crianças e adolescentes são vistos como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento e com prioridade absoluta. E também reafirma a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado de garantir as condições para o pleno desenvolvimento dessa população, além de colocá-la a salvo de toda forma de discriminação, exploração e violência. Dito isso, eu trouxe como destaque 2 artigos do ECA para que vocês tomem ciência dos direitos estabelecidos por esse estatuto. Artigo 3º diz assim: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata essa lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. E que direitos são esses? São o direito de vida e saúde, o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade e o direito à convivência familiar e comunitária. E o artigo 4º diz assim: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Todo o conjunto de leis e formas jurídicas que embasaram a construção de políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes contribuíram para diversos avanços. Entre eles, a ampliação do acesso à educação, o reforço no combate ao trabalho infantil, mais cuidados com a primeira infância e a criação de novos instrumentos que visem atender às vítimas de violência. Pessoas, nós sabemos que no nosso país algumas coisas não funcionam como deveriam. E embora nem sempre o que a lei manda seja cumprido, o fato de esses direitos estarem assegurados na legislação dá ao cidadão, ou seja, para vocês, a possibilidade de cobrar do poder público que eles sejam implementados. E é por isso que eu estou trazendo isso para vocês, para que vocês tomem ciência do direito e do dever e possam ir atrás. Dito isso, agora nós vamos conversar sobre o conceito de saúde e bem-estar. Bom, segundo a OMS, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de uma doença. Só que assim, lendo isso, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, de pandemia, fica até difícil não pensar que essa frase, é um tipo de pensamento utópico e muito distante da nossa realidade. Assumindo esse conceito da OMS, nenhum ser humano ou população vai ser totalmente saudável ou totalmente doente. Isso quer dizer que ao longo da existência do ser humano, ele vai viver condições de saúde e doença, de acordo com as suas potencialidades, suas condições de vida e sua interação com elas. O que a gente precisa entender é que a saúde, entre os inúmeros fatores determinantes para essa condição, estão incluídos os condicionantes biológicos, tais como idade, sexo e as características pessoais que são determinadas pela herança genética. Estão incluídos também o meio físico, que abrange as condições geográficas, as características da população humana, as fontes de água para o consumo, a disponibilidade e qualidade dos alimentos e também as condições de habitação. Assim como o meio socioeconômico e cultural, que expressa os níveis de ocupação e renda, o acesso à educação formal e ao lazer, os graus de liberdade, hábitos e formas de relacionamento interpessoal, a possibilidade dos acessos
de acesso aos serviços voltados para a promoção e recuperação da saúde e a qualidade de atenção por eles prestada. Ou seja, a saúde pode ser entendida como um conceito multidimensional e subjetivo. Já o bem-estar das crianças e adolescentes é um termo abrangente que engloba todos os aspectos da vida. Isso é, o bem-estar físico, mental, social, emocional e econômico. Aqui tem um diagramazinho, né, com um quadro que englobam tudo: o bem-estar material, o bem-estar educacional, os comportamentos e os riscos, os relacionamentos, o seu bem-estar subjetivo, a sua saúde e segurança. Então, a soma desses fatores é que vai dizer se você está realmente vivendo com um bem-estar. Bom, dados esses conceitos, eu achei que seria cabível, ao invés de falar de drogas ou gravidez na adolescência, dar para vocês alguns dados sobre suicídio, devido ao momento atípico e difícil que nós estamos passando, né? E também dar umas dicas sobre autocuidado e saúde mental, porque eu particularmente acho importante nesse momento. Segundo a OMS, antes do início da pandemia, 1 em cada 5 adolescentes enfrentava desafios de saúde mental. E estima-se que metade das doenças mentais se inicia, né, ou se manifesta a partir dos 14 anos. Alguns dados do Mapa da Violência de 2017, foi o dado mais recente que eu encontrei, ele informa que de 2002 a 2012 houve um crescimento de 40% na taxa de suicídio entre crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. E na faixa etária de 15 a 19 anos, o aumento na taxa de suicídios foi de 33,5%. Gente, esses dados, para mim, eles são perturbadores e estão causando uma preocupação global, né? Nós podemos trabalhar em cima do autocuidado para mudar essas estatísticas. Juntos a gente é mais forte, juntos a gente consegue ir mais longe. Mas afinal, o que é o autocuidado? A gente ouve falar tanto de autocuidado ultimamente, mas o que é isso? Bom, o autocuidado, ele nada mais é do que a ação de cuidar da gente, do nosso bem-estar. E o autocuidado pode ser físico, mental, intelectual ou espiritual. Ou seja, o autocuidado, ele nada mais é do que cuidar de si mesmo. Perceber seus próprios sentimentos, emoções, as suas sensações físicas e as suas necessidades. Estar presente no momento, se conhecer, se entender e se perceber como uma pessoa. Validar aquilo que é agradável e desagradável para você, sempre buscando estratégias para lidar consigo, com as outras pessoas e com os desafios. É simplesmente cuidar da gente e do nosso bem-estar. Então eu vou deixar aqui com vocês alguns dos cards que a Unicef disponibilizou na sua página do Instagram. E vou deixar com vocês também na descrição do vídeo uma caderneta que foi disponibilizada pela Unicef sobre autocuidado. Lá vocês encontram algumas dicas e atividades para se manterem equilibrados e saudáveis durante esse momento complexo. E bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula e que de alguma forma o que eu trouxe aqui ajude vocês em algum momento. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.